IRDM11, cilada ou oportunidade? No vídeo de hoje vamos olhar a fundo desse que é um dos principais fundos imobiliários, todas as suas informações, as suas perspectivas futuras e chegar a uma conclusão. Será que realmente ainda vale a pena investir nesse FII? Fala aí, meu nome é Gabriel Porto e aqui no meu canal toda semana tem conteúdo novo para te ajudar na sua caminhada rumo à sua liberdade financeira. Então, caso não for inscrito, inscreva-se aqui no meu canal para sempre ser notificado quando sair conteúdo novo como esse do vídeo de hoje, tá? E além disso, ao final do vídeo deixe seu comentário e o seu like também no nosso vídeo. Vamos falar hoje do IRDM11, que é um dos fundos imobiliários mais conhecidos do mercado, é um dos fundos imobiliários que tem um dos maiores números de investidores, porém, nos últimos tempos, nos últimos meses, passou por certas dificuldades, né, que fez com que os seus dividendos caíssem e, consequentemente, o seu preço de cota também caísse em mercado, né? Dando uma olhada aqui geral, no último mês é uma queda que passa de 1%, né? O fundo aqui, estou fazendo a gravação, tá? Pelo valor de R$ 78,31. Nos últimos 6 meses é uma queda que passa dos 7%, tá? E em um ano é uma queda que passa dos 20%, tá? Então, de fato, é um fundo imobiliário que tem uma queda bem grande nos últimos 12 meses aqui e é importante a gente entender alguns pontos. Vamos falar um pouco das principais informações desse fundo. Primeiro eu quero olhar para a questão do PVP, preço sobre valor patrimonial desse fundo imobiliário de papel. Hoje o PVP do IRDM11 está em 0,9, ou seja, é um fundo imobiliário que negocia com 10% de desconto em cima do seu valor patrimonial. Olhando isoladamente para essa métrica e para essa questão de preço, seria uma ótima compra, olhando de forma isolada somente para preço. Mas é importante em um fundo imobiliário a gente entender todas as suas questões, além do preço, qualidade, histórico e perspectivas futuras, né? É um grande fundo imobiliário, patrimônio que já passa dos 3 bi, nos últimos 12 meses entregou quase 13% de dividendos, o último rendimento dele foi de 80 centavos. Estou aqui com o relatório gerencial desse fundo imobiliário aberto, tá? O último relatório que a gente tem acesso aí, o mais novo que a gestão colocou no ar, tá? Para a gente entender aqui alguns pontos e algumas questões desse fundo imobiliário, né? Então aqui eles começam falando da entrega de 80 centavos em dividendos, né? Que é uma remuneração de 111% do CDI, né? Explica um pouco sobre a questão da deflação nos ativos, né? Inflação negativa, né? Como isso aqui vem impactando aqui na receita do fundo imobiliário ao longo do tempo, né? Aqui a gente pode ver claramente, né, o desempenho no mercado secundário, isso aqui é importante a gente dar uma olhada, né? Quanto que o fundo foi negociando ao longo do tempo. Então, se a gente voltar lá para outubro do ano passado, era um fundo que estava negociando por R$ 99,75. E agora ali na casa dos R$ 78 em mercado, né? Então é um fundo imobiliário que teve essa queda bem expressiva. Aqui eles mostram um pouco da carteira do fundo imobiliário, a carteira de CRIs, que é uma carteira bem extensa, né? Tem muita coisa aqui, a gente não vai ficar olhando CRI por CRI. Ele também tem uma carteira aqui de fundos imobiliários, né? Então ele investe de forma aqui duplicada, uma parte em CRIs e outra parte em fundos imobiliários, mais em CRIs do que em fundos imobiliários. Mas isso já explica aqui algumas coisas, né? Vamos entender a carteira dele. 72% da carteira desse fundo imobiliário está aqui em CRIs, né? 19,61% em outros fundos imobiliários, 4,82% em caixa, tá? Tem um pouquinho aqui em FII de renda fixa, mas é muito pouco, tá? Então, grande parte aqui da receita vem de CRIs, né? Que são ali os papéis, as dívidas do mercado imobiliário, e um pouco menos de 20% em FIIs. Vamos entender aqui um pouco para a gente ver por que os dividendos vieram caindo, né? Primeiro, eu quero mostrar isso aqui para vocês, tá? O acompanhamento de operações, tá? A gente tem aqui dentro da carteira de CRIs do IRDM11 algumas questões que chamam a atenção, tá? A gente tem aqui algumas emissões de CRIs que estão nesse momento ou inadimplência ou em carência, tá? Que foram negociados, mas não estão sendo pagos. Então, todas essas operações que a gente pode ver aqui estão com problemas nesse momento.
E aí, o que acontece, tá? Nesse momento, são operações que não estão gerando receita para dentro da carteira do fundo. Porém, eu gosto do posicionamento aqui da gestão do fundo imobiliário, que já traz pelo menos, né, uma perspectiva, uma expectativa futura de geração de receita. Então a gente tem aqui em todos esses CRIs aqui da carteira que estão dando problema, inclusive um muito conhecido aqui que é o Gramado Parques, né? Mesmo CRI da carteira do HCTR, da carteira do DEVA, do TORD, do VSLH, tem aqui dentro também do IRDM, né? Recentemente a gente teve uma notícia bem otimista, inclusive, né? Que eles já estão renegociando essas dívidas e tudo mais, né? Mas o que acontece? A geração de receita, o caixa, o dinheiro em si vai demorar um pouco ainda para chegar. Mas a gente já tem uma expectativa, né? Aqui, por exemplo, em CRIs da Gramado Parque, uma expectativa ali que passa dos 12 meses, mas a gente tem alguns CRIs aqui de 3 a 6 meses voltarem a pagar, alguns de 6 a 12 meses, tá? Então, a gente tem que entender alguns pontos. Primeiro, fundo imobiliário de papel, qual é o grande risco? Risco de calote, é o risco realmente de inadimplência, que isso pode acontecer em alguns cenários, tá? Principalmente no cenário que a gente viveu recentemente, um cenário de inflação muito alta, tá? Então, isso fez com que muitas empresas não conseguissem honrar com seus compromissos, tá? Então, isso de fato aconteceu e a gestão precisa se posicionar, precisa trazer de fato resultados e uma resposta para o mercado, e eu entendo que a gestão do IRDM está fazendo. Então, eu entendo que é um fundo imobiliário que tende a recuperação nos próximos meses, não vai ser rápida, tá? Então, se você é daqueles investidores de IRDM que está acostumado a ver o fundo imobiliário entregar mais de R$1 ali por cota, ou você tem paciência ou você busca uma outra expectativa, porque de fato não irá entregar um dividendo próximo a isso por tão cedo, tá? Ou você de fato espera ou você desinveste desse fundo imobiliário e busca outro, porque eu entendo que essa carteira de operações e tudo que vem acontecendo dentro do fundo imobiliário é para ser desenrolado só em 2024 mesmo, tá? Só para lá que a gente vai ver de fato esses resultados voltarem a acontecer. E além disso aqui, o que acontece? A carteira de fundos imobiliários aqui do IRDM também tá umas coisas, né, que nos trazem alguns pontos de alerta. Por exemplo, o DEVA 11, né, que é um fundo imobiliário de papel que também veio com problemas aqui nos seus CRIs, é um dos fundos imobiliários que tem uma das grandes porcentagens do patrimônio. Quase 2% do patrimônio do IRDM está alocado em DEVA 11. Tá? A gente tem também TORD, tá? Que é um outro fundo imobiliário que está com problemas. Tanto o TORD quanto o HCTR 11, né, eles possuem aqui, ó, se a gente for somar aqui os dois, tanto o TORD quanto o HCTR, quase 1% do patrimônio do IRDM também está alocado dentro desses dois fundos imobiliários. Então, o que aconteceu com o IRDM e o porquê que esse fundo imobiliário, ao longo aí do tempo, foi tão danificado? Foi um fundo imobiliário que vinha muito bem em mercado, com bons resultados, mas a partir do momento em que a parte mais agressiva da sua carteira começou a dar problema, porque o IRDM nunca foi um fundo imobiliário high grade, né? Fundo imobiliário de segurança, nunca foi esse fundo imobiliário, né? Tem que tomar cuidado quem achou que estava investindo em um fundo extremamente seguro, porque não era. Ele sempre foi um fundo imobiliário mais misto, que tinha a parte de segurança, mas também tinha ali a parte mais apimentada da carteira, e é essa parte que está trazendo mais problema para dentro do fundo imobiliário, tanto em CRIs quanto em FIIs, né? Então é um fundo imobiliário que na sua composição já traz um pouco dessas questões. Então quem não tinha essa perspectiva, comprava IRDM muito acima do seu valor patrimonial e tudo mais, infelizmente aí vê o seu patrimônio caindo de forma muito brusca. Mas todos aqueles investidores, né, que mesmo que compraram IRDM mais acima do que estava, mas comprou abaixo de valor patrimonial, entende que é um fundo imobiliário que tem essas duas expectativas, né? E entende também que a gestão trabalha com o intuito de fazer esse fundo imobiliário voltar a ser o que era antes, sabe que esse é um grande momento de oportunidade para esse fundo, tá? Por que eu falo isso? Historicamente, né, eu já acompanho esse fundo imobiliário já há pelo menos uns 5 anos aí em mercado, que eu invisto nele. Historicamente, eu nunca vi o IRDM por um preço tão baixo, tá? Tão abaixo do seu valor patrimonial assim.
tem um histórico muito positivo, gestão muito competente no mercado, vem fazendo um trabalho muito bom. Lógico, teve alguns erros ao longo do processo, né? Nem sempre dá para acertar em tudo, tá? Então eles tiveram alguns erros ao investir parte do patrimônio em HCTR, DEVA, TORD, em CRIs mais arriscados, mas era isso que vinha trazendo o dividendo mais alto e foi isso que atraiu muitas pessoas também. Então, erros fazem parte do caminho, a oportunidade, na minha visão, é muito clara, tá? Isso aqui não é nenhum tipo de recomendação de compra ou de desinvestimento, cada um sabe o que faz aí com o seu dinheiro, mas eu entendo que é um fundo imobiliário que eu pretendo manter na minha carteira e aumentar a posição, porque as coisas tendem a melhorar mais para o ano de 2024 dentro desse fundo. E ver ele tão descontado, tão abaixo do seu valor patrimonial assim, não é uma coisa comum. Beleza? Eu quero que você deixe aqui abaixo o que você achou do vídeo de hoje, mas antes da gente finalizar, quero te lembrar que estamos em novembro, mês de Black Friday, e por aqui teremos a Black Feast, tá? Os meus principais produtos com mais de 90% de desconto, tá? Vai ter planilha, vai ter alguns cursos, carteira recomendada, entre outras coisas com mais de 90% de desconto somente nesse mês. E para quem estiver inscrito no link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, clica, inscreva-se e saiba como participar da maior Black Friday do mercado de fundos imobiliários. Nos vemos em um próximo vídeo. Um abraço e até mais.